E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato ou história. Então hoje é um relato contado. Não vou ler aqui, então vocês me desculpem aí pelos meus gaguejos e cacoetices, ok? Então, na verdade é assim, tipo, aproveitando o bom que teve do cara aí da parte do OVNI, né? Então eu tenho duas histórias de OVNIs, né? Aqui. De disco voador, essas coisas assim, né? Então eu acredito assim que nessa parte os OVNIs, né? Assim como os espíritos, eu acho que são pessoas que têm a capacidade de ver o mundo, tipo assim, espiritual. Eu acredito que não seja, os OVNIs, disco voadores, não sejam casos assim, tipo, não são materiais, né, na nossa dimensão. Então as pessoas que veem, elas têm uma capacidade de ver, assim como a pessoa quando vê uma visagem, um espírito. Não é todo mundo que vê, são pessoas que conseguem ver, né? Então, a primeira história que eu trago duas. Uma que é da minha avó, eu não lembro se eu contei aqui no canal, fui ver uns vídeos pra trás aí da história que eu contei da avó, não lembro se eu contei essa. Tem essa da minha avó e tem uma outra. Então aqui perto de casa, tem um morro, né? Não é o Morro do Descanso, é um outro morro. Então há umas pessoas, né, que moram perto do bairro, que tem até uma senhora, né? Não vou dizer o nome dela aqui, né? Mas tem uma senhora já de idade e tem, no caso, em volta da casa dessa senhora, tem os netos e também os filhos dela, que moram ali em volta ali. E, tipo, hoje em dia, no caso, as pessoas mais novas, eles não têm muito hábito de ficar olhando pro céu ou ficar conversando, fica só com a cara no celular ali, né? Como vocês também estão assistindo o vídeo aí. Mas só que essa senhora tem o hábito, não tem muito hábito de mexer no celular, mas tem o hábito de chegar em casa, faz a janta dela lá e tal, e sentava na área da casa dela e ficava ali jantando e conversando com as outras pessoas. E da casa dela dá pra ver esse morro. E daí várias vezes a pessoa, essa senhora no caso, ela via, assim, tipo, vindo do céu, assim, ela falava que vinha de uma ponta do morro, vinha e caía ali uma luz, né? Então, e ela falava, né? No caso fala ainda, que aquilo ali era a mãe do ouro, né? E daí a mãe do ouro o que que é? É uma pedra mágica, né? A pedra de ouro, que as pessoas acreditam, que ela cai em certos lugares. E se você for, é quase igual a lenda do arco-íris, sabe? Quando o arco-íris ele forma, tem pessoas que falam que se você for atrás dele, você consegue pegar o ouro, né, no final do arco-íris. É parecido um pouco com essa lenda. Então essa mãe de ouro, onde cai ali essa estrela, né, no caso como uma estrela cadente, que a pessoa consegue ver. Se você for lá, teoricamente, você conseguiria pegar para você esse ouro para você ficar rico, né? Então é uma das histórias de enterro que eles falam. Só que daí há quem diga que também essas mães do ouro, quando eles caem assim em morros assim tal e ficam, são luzes, né, que vêm e descem e meio que aterrissam. Então tem pessoas que falam também que essa luz, né, ela no caso, na verdade, é um disco voador, né? No caso é um OVNI ali que está vindo e descendo ali, né, e tá pousando. Então é uma explicação que eu ouvi falar. Só que nesta parte, por mais que tenha as pessoas que falam do OVNI, ali, um disco voador, uma coisa assim, neste ponto específico eu tenho uma outra teoria. Nesse lugar onde está acontecendo isso, que aparece as mães do ouro, realmente tem algo enterrado, sabe? E nesse ponto mesmo específico que eu tô contando para vocês, eu já fiquei sabendo que teve gente que foi lá e tirou ouro, né? O que que é o ouro? No caso eu já contei acho que tem uns dois relatos no canal que eu contei sobre o ouro. Pessoas às vezes, né? Durante a vida elas são muito materialistas, elas vão e enterram coisas. É como se fosse um pirata no tesouro. Só que daí conforme ela morre, às vezes ela fica presa àquele lugar, né? E também presa ao ouro, ao tesouro que ela enterrou. Uma vez que ela não teve uso para nada aquilo, às vezes aquilo ali faz com que ela fique ali obcecada por aquilo. Então daí ela vai e escolhe pessoas para ela dar esse ouro, né? Que aquele ouro, talvez aquele que está enterrado, vai ajudar essa pessoa. Assim ela tem paz e pode seguir para a eternidade. E nesse lugar onde que essa senhora dizia ver essa mãe do ouro chegando, essas luzes sempre caindo à noite, assim, sempre ela via. Uma, duas, três vezes ela sempre via nesse lugar essa mãe do ouro descendo lá. Ela falava para um conhecido meu. E daí isso aconteceu bastante tempo. Até teve um dia que eu fiquei sabendo que teve pessoas, né, que foram lá e arrancaram esse ouro de lá, né? E daí cavucaram o barranco, né, que era lá e tal, e arrancaram o que estava enterrado lá. A partir deste dia, nunca mais essa senhora viu a mãe do ouro descer lá, entendeu?
Então podia ser disco voador? Poderia, mas eu acho que não era. Era realmente uma luz que vinha lá, eu acho que era as almas, a alma no caso, da pessoa que tinha enterrado aquele negócio lá, e ela vinha ali visitar o enterro dela, alguma coisa assim, né? E esse eu queria trazer pra vocês essa história. Então, daí agora essa foi a primeira história. Então vocês me contem também aí nos comentários se vocês já ouviram alguma coisa relacionada à Mãe do Ouro, né? E nesse formato, né, OVNI aí, né? Mas no caso nesse não é que eu duvide dessa parte de OVNI, mas nesse ponto específico aconteceu do jeito que eu tô falando, né? Eu fiquei sabendo dessas informações. A segunda história, que é da minha avó, né? Ali, então não lembro se eu contei, mas se eu contei vocês me desculpem aí já. Mas vamos colocar esse vídeo aqui. Aconteceu assim, então a minha avó, quando ela tava no leito de morte dela, é a senhorinha Dona Janda, eu já contei uma história dela aí no canal. Ela é uma senhorinha muito brava, sabe? Eu nunca fui de caducar nem nada assim. Ela sempre foi muito firme, criou lá os seus 8, 9 filhos, né? Não lembro quanto que deu, né? Eu vou jogar uns 9 mais ou menos ali. Acho que, porque eu não lembro se é 9 ou 10, porque morreu 2 quando eu era pequeno ainda, né? Mas ela criou todos os filhos sozinha, porque meu avô fez uma série de coisas e tal. E daí ela morava na região da Colônia, né, no estado de São Paulo, ali perto de Ribeiro, um lugar que eu já contei algum relato parecido também. Parecido não, contei algum relato desse lugar ali que era meio assombrado, né? E daí ela conta assim, que um dia ela tava, ela conta não, aconteceu assim, daí quando ela tava perto do leito de morte dela, nos dias que ela já tava bem doentinha e tal, e daí um dia eu fui lá conversar com ela, né? Ela já estava quase cega, uma da vista, ela tinha perdido uma vista, e ela já estava assim, já bem judiadinha, né? Ali. E um dia ela falou, filho, sente aqui. Eu sentei lá, nego, né? Nego, sente aqui. Sentei lá do lado dela assim. E ela falou assim, olha, filho, eu vou contar essa história pra você. Que eu sei que você mexe com essas coisas. Isso já faz, acho que, uns 10 anos já que aconteceu. Que ela já faleceu, né? Que ela já desencarnou. Ela falou assim, ó, senta aqui que eu sei que você gosta dessas histórias, gosta dessas coisas, e que eu vou contar pra você, filho. Eu nunca contei pra ninguém, tá? Porque eu não gosto que nem tira sarro da minha cara, mas eu sei que você acredita nessas coisas, você não vai tirar sarro da minha cara. Mas um dia, o seu vô, ele me deixou sozinho em casa, e ele foi pro bar na Colônia, e a gente tava não, o bar era na Catas Alta, e eles estavam na Colônia, né, que era um bairro distante do outro, alguns quilômetros. E daí ela falou bem assim, seu avô me deixou sozinho em casa e eu estava com seus tios, fulano, beltrano e cicrano, né? E daí ela foi em busca de, no caso do meu avô, né, da Colônia até a Prumbo não, Catasal. Aqui são vários bairrinhos. E daí ela pegou o cavalo, enfiou o cavalo e já estava anoitecendo. E o vô não voltava, ela pegou e foi. Daí conforme ela foi, ela colocou um tio na frente do cavalo, né, assim na sela, e colocou o outro atrás. E foi os três, ali o cavalo. E conforme ela estava indo, né, de anoiteceu, era meio longinho, anoiteceu e ela começou a ficar um pouco com medo, apesar dela ser corajosa, assim, ela ficou um pouco de medo. E daí, de repente, a hora que já estava bem noite, né, eles estavam com aquelas luminarinhas feitas com lata de leite, né, ali. E daí ela estava indo, ela sabia que tinha ainda quase 1 hora e pouco para ela andar. Ela estava meio receosa, porque naquele tempo, né, no caso esse lugar era na mata, né, tinha muita mata fechada, muito bicho e tal. Ali, apesar dela ser corajosa, não era tanto. E daí nesse momento assim que ela estava meio assim receosa dos bichos, coisa assim, ela pegou e sentiu alguma coisa estranha. Ela olhou em volta e de repente ela sentiu que alguma coisa muito grande pegou ela e o cavalo. Ela pegou e assim, é como se pegasse por baixo da barrigueira do cavalo assim, né? E pegou ela, meu tio, meus dois tios e o cavalo junto, numa pegada só. E levantou. E daí a hora que ela olhou assim, o que pegou, ela não conseguiu distinguir o que pegou de verdade, mas ela sentiu alguma coisa pegou, uma coisa invisível. E daí pegou e levantou ela acima da altura das árvores, ela estava andando pela estrada, pelo trilho, né? Ali. E daí colocou em cima de uma coisa que ela falou que parecia um prato. Mas era um prato de metal, de ferro, segundo o que ela falou. E esse prato tinha alguns pontos nele que tinha algumas luzes, né? E daí aquele prato meio que não, né? Saiu voando, ele levantou e ele tipo subiu assim e ficou acima da altura das árvores. E nisso partiu em linha reta pro lugar que ela estava indo. Então ela estava indo da Colônia até a Catas Altas, né? Buscar o vô no caso.
Então esse prato, né, que ela falou que parecia um prato, assim, bem grandão, colocou ela, alguma coisa colocou ela em cima desse prato, e daí depois pegou e foi em linha reta, e levou ela até perto de Catas Altas, que era bem longe desse lugar. Mas diz que foi uma coisa de segundos, assim, diz que ela deu uma piscada, a hora que viu aquele negócio, pegou e colocou ela no chão de novo. E ela pegou e ficou ali meio abobada. E a hora que ela olhou pro cavalo, o cavalo ficou meio paralisado, demorou um tempo pra voltar a andar. E meus tios, né, que era criança na época ainda, de seus 4, 5 anos, eles estavam meio abobados assim em cima do cavalo também, né, assim como ela também. Daí ela pegou, achou aquilo lá muito absurdo, mas o que que ela podia fazer? Ela pegou e continuou a andar, né? E foi até ao bar lá. E chegou lá e encontrou meu avô. Meu avô tava lá, né? Tipo, com álcool meio na cabeça lá. E daí ela conversou com ele, contou a história, mas ele tava meio alcoolizado. Nem deu bola pra ela. Só que daí ele voltou com ela, né? De cavalo também. Ele tava com o cavalo dele lá. E daí a avó ficou com aquilo, né, durante muitos anos. Isso aí aconteceu, acho que nada, sei lá, uns 50 anos, não, muito. Não, agora já deu 50 anos, né? Talvez uns 50, 40 anos atrás, mais ou menos, que ela viu isso. Então ela segurou, diz ela que ela nunca contou isso pra ninguém. Ela só contou pra mim, né? Ali um pouco antes dela ir embora, né? Infelizmente. Mas daí, por isso que o tema do vídeo, disco voador, né? OVNIs, coisas assim, né? ETs e tudo mais. Então a minha avó tem essa história que ela foi carregada por um OVNI, né? Mas não foi somente ela, foi o cavalo, ela e meus tios ainda, né? E isso voou por cima das árvores com esse OVNI aí, né? E daí eu não tô dando risada dela, né? A avó tá vendo por aí. É, mas é uma história um tanto, né, mirabolante, né? Então bem interessante, ok? E minha avó, como eu falei, ela não tava caducando nem nada. Ela contou bem séria pra mim, ela falou que ela nunca contou pra ninguém, porque que ninguém ia acreditar nela, né? Então ela contou pra mim carregar essa história pra frente, né? Então tô contando pra vocês também, né? Então, se você tiver alguma história parecida de OVNI aí, ou então de disco voador, mande pro e-mail que tá na descrição aí pra gente poder contar no canal aqui a sua história, a história do seu avô, de sua avó, de sua mãe, né? Pra não se perder essas memórias, ok? E desculpe aí caso eu já tenha contado essa história, mas eu acho que eu não contei, né? Eu fui dar uma olhada no canal aí, e eu acho que eu não contei, mas se eu contei, contei de novo, certo? Ficamos por aqui, até um próximo relato. Valeu, pessoal. Até mais.